Olá pessoal, tudo bom? Matheus Xisto aqui da Recanto dos Bichos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante. Eu sei que essas imagens foram um pouco tenebrosas, sobretudo para os donos de gato, mas é importante para que a gente fale com muita sapiência sobre obstrução urinária em felinos. A obstrução urinária em felinos é uma afecção totalmente comum e muito corriqueira na medicina veterinária, mas isso não significa que ela seja uma afecção simples e de fácil manejo. Antes da gente falar do tratamento e dos riscos deste tratamento, a gente tem que entender o que é obstrução. A obstrução urinária felina é nada mais nada menos qualquer coisa que impeça a eliminação via fluxo normal da urina. Isso pode acontecer no gatos por inúmeros motivos, mas há de lembrar que os gatos são mais predispostos a outras espécies, sobretudo pela sua particularidade anatômica. O gato, ele tem a posição do pênis totalmente diferente de outros animais. Enquanto a maioria dos animais tem o pênis localizado na região abdominal e por isso a gravidade ajuda na formação de uma pressão um pouquinho maior para a eliminação dessa urina, o gato não. A distância entre a urina e o pênis é muito menor do que em outros animais e, além do mais, ela é quase que uma linha reta, o que diminui esse efeito da gravidade e realmente força o animal a contrair a vesícula urinária ou bexiga para jogar a urina para fora. Isso se torna um problema porque qualquer mínimo sedimento ou qualquer mínimo conteúdo inflamatório no trato pode impedir o fluxo normal dessa urina ou diminuí-lo. E é aí que a gente tem a obstrução urinária felina. Mas por que isso é tão perigoso? Há de lembrar que a urina é lixo. É tudo aquilo que o corpo retirou dos seus processos fisiológicos para ser eliminado. Então um rim fez a filtração glomerular, tirou da corrente sanguínea quantidades absurdas de ureia e creatinina, que são metabólitos normais da alimentação do animal e dos processos fisiológicos, mas que são tóxicos ao corpo. Então ele joga isso para fora. Se por acaso a urina não vai ser eliminada, ela vai se acumular na vesícula urinária e aí essas substâncias serão reabsorvidas para a corrente sanguínea, aumentando o seu nível nela. Então a gente vai ter uma azotemia, que é o aumento da ureia e da creatinina sanguínea. Isso obriga o rim a trabalhar cada vez mais para eliminar essa urina. E aí é que mora o perigo, porque a gente vai ter a perda da função renal. Mas não é só isso. Uma vez que o animal está obstruído, ele vai começar a ter uma série de problemas em reação em cadeia. Porque essa urina sobrecarrega o rim, que diminui a filtração glomerular, que diminui a formação de algumas enzimas e hormônios importantes para a função cardiovascular. Como se não bastasse, o desequilíbrio hidroeletrolítico causado por essa reabsorção de toxinas não é bom, porque também vai mexer na função cardiovascular. E por causa desse déficit de eletrólitos, essa desorganização dos eletrólitos e mineraloides do corpo, ele entra em desidratação, mesmo o animal bebendo água. E aí a gente vai ter um conjunto de desidratação com desvio de função cardiovascular que pode ocasionar na morte. Alguns casos ainda pode ter ruptura de urina, sobretudo se o tratamento for, ruptura de vesícula urinária, sobretudo se o tratamento não foi muito bem manejado, né? Porque tem muita gente que vê o animal desidratado, coloca o animal no acesso e superidrata o animal e essa água tem que ir para algum lugar, certo? E aí acaba acumulando demais, mas é raro os casos de ruptura de urina, de vesícula urinária, né? A gente pode ter a formação de mega-ureteca, quando a urina começa a retornar para o rim, e casos muito mais graves, mas também muito raro, hidronefrose, que raramente se vê hidronefrose por obstrução. Mas o que é que a gente quer atentar nisso daqui? Para que você fique ligado no seu animal e consiga perceber o início do problema, antes de ser necessária a desobstrução. Como que eu vou saber se o meu animal está com risco ou não de obstrução? Primeiro passo, se o animal fica meio acuadinho,
ele tem dificuldade de urinar. Você começa a perceber na casa diversos pontos de urina bem concentrada, com aquele cheirinho muito mais forte do que o habitual, justamente porque ela está colecionada há bastante tempo. Como se isso não bastasse, você ainda pode avaliar alguma coisa importante. Se tem ou se não tem pingos de sangue, ou se essa urina não está com sangue. Isso a gente chama de disnúria. O animal tem dificuldade de urinar e o volume é muito menor do que o volume de ingestão de água. Outro fator importante para ser avaliado é aquela vez que ele vai para a caixa de areia, faz a posição característica, mia pra caramba, porque está sentindo uma dor absurda, já que contrai a vesícula urinária e ela não elimina o xixi, e aí o seu animal não consegue urinar, fica com dor, e aí entra todo aquele mecanismo de dor, pupila dilatada, aquele cheiro de urêmico, como se ele tivesse todo mijado, mas sem fazer xixi. Percebeu algum desses sintomas? Corre para o médico veterinário. Traz aqui na Recanto, leva para qualquer lugar, porque o seu animal precisa de um atendimento urgente, já que o tempo é muito importante. A gente pode achar que a obstrução dura semanas. Em 3, 4 dias obstruído, um animal pode ter uma azotemia muito grande, já ter promovido uma lesão renal excessiva e aí fica muito difícil de recuperar. Então, suponhamos que você percebeu, levou para o colega médico veterinário. Segundo perigo, há de se atentar muito para o tratamento. Tem que lembrar que a obstrução gera uma cascata de problemas fisiológicos, sobretudo cardiovasculares, por conta do desbalanço hidroeletrolítico, por causa da reabsorção da urina, como a gente falou antes. E aí, há de lembrar que não dá para fazer de maneira alguma esse procedimento via ambulatorial. Porque o nível de dor do paciente é muito grande, digno de uma cirurgia qualquer. Então é necessário que o paciente esteja completamente sedado. A maioria das vezes, esse procedimento também necessita de internação pós-obstrução, justamente para devolver o balanço eletrolítico do paciente que perdeu durante esses dias que usualmente você não vê, já que o felino ele não tem a característica de se apresentar com dor a priori. Ele tenta ao máximo evitar que você, tutor, perceba que ele não está bem. Certo? Aí você me pergunta, Matheus, como é que eu faço para evitar? Primeiro, fornecimento de água abundante. Usa fontes para gatos que eles bebem por curiosidade, bota 3 ou 4 ou 5 ou 6 bebedouros espalhados pela casa para que ele tenha uma oferta hídrica muito maior e diminua a coleção dessa urina ou a concentração dessa urina. Outro fator importante é a alimentação. Usar rações de qualidade com o mínimo de teor mineral e uma quantidade e qualidade de proteína adequada para a necessidade do seu animal. Se ele for castrado, utilizar rações para castrados e observar. Há uma coisa que tem que ser observada. Sempre após o tratamento é necessário uma gama de medicações muito grande e alteração da nutrição do animal para rações que melhorem a função urinária, diminuindo o teor de proteína. Portanto, pessoal, fiquem atentos. Ao menor sinal de obstrução, corre para o médico veterinário, porque o tempo ele é muito importante e caso não seja identificado a tempo, o seu animal pode estar em sérios apuros e muito cuidado com o procedimento que será realizado para fazer a desobstrução. Porque se não for do modo adequado, o seu animal pode vir a óbito. Obrigado mais uma vez, é um alerta, fica ligado e qualquer coisa, corre para cá. Obrigado por tudo, valeu pela atenção, tchau, tchau.